Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e hoje vamos dar continuidade à série deste canal chamada Reformando a Assembleia, no qual nós discutimos um pouquinho de práticas e de crenças na área dos costumes e elementos culturais que estão presentes na Assembleia e que, na minha opinião, talvez deveriam ser mudados. Então, hoje nós vamos falar de algumas práticas culturais que eu tenho observado e que talvez seja interessante de ser mudado, até porque todas elas não têm base na Bíblia. Então, o que vamos falar? Primeira coisa, precisamos definir o que é cultura. Depois iremos falar das práticas culturais e depois vamos para as aplicações práticas. Então, o que é a cultura? Cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crença, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem o grupo social. Ou seja, é um conjunto de características peculiares de um determinado povo ou de um determinado grupo. Por exemplo, o Brasil, a gente pega aqui, o Brasil tem uma determinada maneira de se vestir, uma língua, um território, um jeito de se comportar que separa este de outro povo. Já os coreanos, por exemplo, têm uma outra maneira de pensar, de agir, de se vestir. Então, quais são as práticas culturais que eu vou mencionar aqui? Quero que esse vídeo seja bem direto. Gritaria, pulo, pouco conteúdo, repetir o glória, mandar da glória e levantar da cadeira. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu só vou dar alguns exemplos, mas serve de exemplo para você, quando for ouvir uma pregação, quando vê na igreja, observar se determinado comportamento ou padrão está na Bíblia. No livro sobre neopentecostalismo, iremos explicitar quais são as práticas culturais comuns da Assembleia e aquelas que não são da Assembleia, e também vamos falar um pouquinho sobre um conceito e um elemento principal do pentecostalismo, que é toda experiência pentecostal, ela tem um limite nas escrituras. Ou seja, aquilo que não está nas escrituras não deve ser usado ou visto. Então, a nossa cultura que é formada na igreja, é claro que nem tudo vai estar diretamente escrito na Bíblia, vai ter base em princípios bíblicos. Tudo em que a gente faz deve estar presente lá, pelo menos o conceito ou o princípio. E nós, como cristãos, temos que observar aquilo que nós temos visto nas igrejas e ver realmente se isso tem base bíblica. Então é muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, ver pregadores e querer copiar determinados pregadores porque eles fazem determinada coisa, ou porque eles são famosos, ou porque gosta do jeito dele. Mas temos que perguntar se o jeito dele e a forma de ele falar e aquilo que ele faz durante a pregação ou o que acontece durante o culto, se tem base bíblica. Então temos sempre que estar olhando para a Bíblia para saber se uma cultura ou determinadas práticas e comportamentos são guiados por Deus ou não. E aqui eu quero citar alguns que eu não considero com base bíblica. Uma das coisas é gritaria. As pessoas acham que porque a pessoa está gritando que ela tem unção. Unção, na verdade, é baseado em você ser cheio do Espírito Santo e você falar aquilo com certeza e dentro dos limites daquilo que está nas Escrituras. As pessoas na igreja, elas tendem a, quando a pessoa está gritando, começar a gritar, começar a dar glória. Assim também, quando ela começa a falar em línguas, começa também a falar em línguas ou começa a dar glória, achando que aquilo ali é unção. Às vezes a pessoa está falando um monte de heresia ali, com línguas misturadas, não sei nem se é línguas realmente do céu, às vezes é língua de demônios mesmo, e a pessoa está ali dando glória, sem analisar se aquilo que está sendo falado é realmente bíblico ou não. E, às vezes, a pessoa ela é incendiada não pelo Espírito Santo, mas pela empolgação carnal que há ali, devido ao fato de a pessoa estar gritando. Então, se a pessoa, às vezes, falasse a mesma palavra que ela está falando, um pouco mais lento ou sem gritar, a pessoa não teria a mesma reação. E nós, como cristãos, precisamos ser racionais. Então, será que eu teria a mesma reação se a pessoa não estivesse gritando? E ainda assim, sem gritar, estivesse falando com autoridade? Então é muito importante. Eu não estou dizendo aqui que pregador que grita é pregador ruim. O que eu estou tentando não é fazer essa associação. Mas nem sempre o grito significa unção. E nem sempre a pessoa que está falando devagar é uma pessoa sem unção.
Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como isso é um modo de pregar. Tem pessoas que gritam e tem pessoas que falam mais mansa. Mas mesmo a pessoa que grita, ainda assim, ela precisa estar de acordo com seguir as escrituras e ter base na Bíblia, naquilo que ela estiver falando. E você não deve associar isso à unção. Então, é um primeiro elemento importante. A segunda coisa é pular. Muitas pessoas ficam pulando no meio do culto. Não estou dizendo que é errado pular. Muitas das vezes existem momentos propícios para um pulo quando você é cheio do Espírito Santo. Às vezes você quer pular. Pular não é fazer um movimento totalmente aleatório. É você ser cheio tanto que você sente a vontade de pular. Esse pulo ele pode ser controlado pelo Espírito Santo e por você próprio. Porque nada na Bíblia que é pelo Espírito Santo, a gente perde o controle. A gente vai ver isso mais no livro, na aula sobre neopentecostalismo. Então, não é errado pular, mas as pessoas elas começam a pular, e as outras começam a pular também, começam a se levantar como se isso fosse algo normal. Às vezes mais vale você ficar ouvindo a pregação ali, sentadinho, do que ficar pulando. E às vezes isso é até treinado, a pessoa levanta da cadeira, como eu citei no fundo aqui, e a outra levanta também. Às vezes pregadores ali, o amigo do pregador levanta para incentivar a igreja a levantar. Porque, na verdade, o pregador que faz isso, ou que combina isso, não está preocupado, na verdade, com a palavra de Deus penetrando no coração. E sim, ele está preocupado com a reação e aprovação de parecer que a palavra que ele está pregando está fazendo um efeito imediato. Quando o pregador, ele não deve pensar no efeito imediato da pregação, em sim falar aquilo que Deus quer que ele fale, de acordo com os princípios bíblicos e da maneira que Deus quer. Às vezes não vai ter um efeito imediato. Às vezes a igreja vai estar calada, mas a palavra de Deus estará fazendo efeito no coração daquela pessoa. Então, essa coisa de levantar a cadeira são pregadores que eles querem sentir uma aprovação do público na hora que ele estiver pregando, quando a Bíblia não ensina que a gente deve ter aprovação imediata. A outra coisa também é muito comum na Assembleia de Deus é a questão do repetir glória. As pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo é você ficar repetindo glória até sua língua embolar. Isso não tem nada a ver. O Espírito Santo pode descer sobre a vida da pessoa sem necessariamente ela estar dando nenhum tipo de glória. Às vezes você está adorando e Deus ele pode te batizar com o Espírito Santo. Isso aí nada mais é do que um mito a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é muito comum dos pregadores fazerem e também de alguns pastores. Então, assim, querendo mecanizar a forma da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, como se nós pudéssemos mecanizar ou criar um padrão para quando Deus vai batizar alguém, sendo que isso é uma ação soberana dele. Não existe mecanismo. É claro que isso, de certa forma, se baseia em um princípio. Qual é o princípio? Precisamos adorar a Deus. Geralmente o batismo, em alguns casos, está associado a uma entrega e uma adoração íntima a Deus. Mas mandar a pessoa da glória repetidamente para a língua bolar, se a pessoa não está fazendo aquilo, se necessariamente está com o coração entregue, aí é realmente tentar tornar algo espiritual em algo material. A outra coisa é mandar da glória, como se glória forçado fosse uma representação da glória interna que você está dando a Deus. Então é uma coisa assim que a gente ouve bastante, a pessoa manda da glória, quando ela está realmente querendo ver o efeito imediato e uma aprovação pública daquilo. Quando isso deveria ser algo natural das pessoas durante uma pregação, se ela realmente está gostando. E se às vezes é o momento de dar glória, porque às vezes a pessoa está aprovando a pregação, mas ela está refletindo sobre aquilo sem necessariamente querer expor nada a respeito disso. Uma outra coisa é bater palmas. Bater palmas não é necessariamente errado, isso aqui eu quero deixar bem claro. Embora surja como algo pagão para chamar a atenção de algumas divindades, bater palmas hoje não está associado a isso. A gente bate palma para uma forma de louvar a pessoa que está apresentando algo. E não é porque algo tem um vício de origem que é necessariamente errado. Muitas coisas têm vício de origem, mas que se transformaram em coisas boas ao longo do tempo. Então, bater palma não é errado. Mas o que acontece? As pessoas elas estão substituindo o glória a Deus natural pelo bater palma. E o meu medo com essa questão do bater palma é que quando as pessoas elas batem palma, pelo que eu tenho percebido e observado, é como uma forma de louvar a pessoa e não de louvar a Deus. Então a pessoa está quando ela está batendo palma ali, ela está batendo palma como forma de aprovação ou louvor a uma bela apresentação
ou a algo que está sendo feito ali na frente e durante o culto. Quando na verdade a palma, se fosse feita a palma, se houver palma durante o culto, deve ser sempre para glorificar Deus. Então, essa questão do palma, eu prefiro muito mais que as pessoas elas continuem dando glória a Deus de maneira natural, já que o glória a Deus não tem para onde você dizer que é glória para o ser humano. Você está dando glória diretamente a Deus. Então, é muito importante que a gente saiba para quem a gente está batendo palma e que não seja algo que seja comum e as pessoas estão fazendo ali, copiando as outras. Se for bater palma, que bata a palma para Deus e não como uma forma de aprovação a uma determinada apresentação durante o culto. Então, o que eu mais percebo é isso: apresentações teatrais, as pessoas elas batem palma para aprovar aquela apresentação, quando na verdade, às vezes, é muito mais importante você dar glória realmente a Deus, que fez com que aquela apresentação fosse boa e que é o autor daquilo ali. É só uma correção na forma de pensar as palmas e talvez uma proposta de manter o glória a Deus como algo comum na Assembleia de Deus, em vez das palmas. A outra coisa é corinho de fogo. Corinho de fogo não tem nada de fogo e é basicamente corinhos que repetem algumas coisas neopentecostais para incendiar o povo, para que haja manifestações que são hiper espiritualizadas. Isso aqui eu não quero nem adentrar muito nisso, já que eu vou falar um pouquinho disso no vídeo de neopentecostalismo. Mais vale uma pessoa louvando a Deus durante o culto com adoração sincera do que ficar tocando coelho de fogo, às vezes letras antibíblicas e que chamam anjos ou que fazem coisas realmente que não estão nas escrituras e que não deveriam estar presentes em um culto. Uma outra coisa que eu acho que é muito comum na igreja é a manipulação através da música. Hoje tem várias formas de manipular que o pregador usa para manipular as pessoas. A gente tem, por exemplo, durante um momento importante da pregação, ele aproxima o microfone para dar um efeito maior. Existem, por exemplo, pausas que eles fazem para a Igreja da Glória. Enfim, existem muitos meios de a pessoa manipular a igreja. Um dos meios que eu vejo que é muito comum e que não deveria ser utilizado é a música. Eu realmente sou contra pregações com fundo musical. Por quê? Muitas das vezes a gente acha que uma pessoa está sendo tocada pelo Espírito Santo quando é mais um emocionalismo da música. A gente percebe, por exemplo, hoje em dia no TikTok, no YouTube, que uma música com um fundo musical triste, às vezes a frase não tem nenhum impacto real na pessoa. Mas só pelo fato de a trilha sonora ser uma trilha sonora com a melodia com a tonalidade menor, faz com que as pessoas elas se sintam tristes e comecem a chorar com aquela pregação, ou com aquela música, ou com aquele vídeo. Então é muito importante a gente saber que a música ela tem esse poder de manipulação. Ela pode deixar uma pessoa alegre, a depender dos acordes da melodia que a pessoa toque, assim como ela pode deixar uma pessoa triste ou fazer a pessoa chorar. Então, hoje, as pregações elas têm muito isso, tem muito de manipulação musical. Fazer com que as pessoas elas chorem durante a pregação, e aí você não consegue mais distinguir aquilo que é o Espírito Santo daquilo que é emocionalismo. E não só isso, hoje as pregações da Assembleia de Deus no geral, não vou dizer todas, mas eles colocam o fundo musical e na hora de uma parte que a pessoa ela começa a gritar mais, uma parte principal da pregação, eles começam a colocar uma melodia triunfalista que faz com que as pessoas elas como se estivessem caminhando para a vitória e faz com que as pessoas elas queiram realmente se levantar, que elas queiram realmente sair do local, porque a melodia é criada para isso. Quando na verdade às vezes aquilo que está sendo falado ali não é nada demais. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha ser manipulado na hora da pregação por essas melodias musicais triunfalistas, tristes e alegres, que fazem com que a gente seja puramente emocionalista e puramente manipulado na hora da pregação. Faz com que a gente ache que está sendo mudado pelo Espírito Santo, que a gente está sendo cheio, quando na verdade a gente está apenas expressando um emocionalismo puro e barato. E qual é a aplicação prática desse vídeo? Basicamente eu não quero aqui tentar dizer que está tudo errado. Claro que eu quero apontar os erros para que tudo isso aqui possa ser corrigido. A minha ideia é aperfeiçoar o culto e a forma como fazemos as coisas e a nossa cultura da Assembleia de Deus. Eu não citei outras aqui porque outras eu acredito que sejam muito boas.
mas eu citei algumas principais e estou dando princípios aqui para que vocês possam observar se algumas práticas culturais da igreja elas estão seguindo a Bíblia ou não. E é muito importante a gente estar observando isso, porque todo o nosso culto deve ser baseado nas escrituras. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o canal do YouTube aqui, se inscreve no canal, dá um gostei se você gostou desse vídeo. Mantenha a discussão ativa nos comentários. Segue o canal do Crescimentando no Instagram. E eu acho que é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo.